Olá, seja bem-vindo a uma live exclusiva do Colégio Americana. Hoje nós teremos a satisfação de ter uma live com duas experts em alfabetização econômica. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar da conversa que teremos com Maria Belintani, que sou eu, e a Valéria Cantelli. Essa live é uma iniciativa do Colégio Americana e eu estou, num primeiro momento, agradecendo todos vocês que estão entrando. Sejam bem-vindos. Vai ser um prazer tê-los aqui, tá bom? Bom, a nossa live de hoje é sobre um tema bem interessante. Mas antes, boa noite, Jé, a Bia, várias pessoas, a Cleidiane, a Valéria Cantelli entrou, já vou aceitá-la. Hoje eu estou fazendo as honras da casa pelo Colégio Americana. Oi, Valéria. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, você tem que virar o seu celular, ele tá na lateral. Ah, tá bom. Isso, beleza. Então, eu vou começar com a apresentação do colégio, né? E na sequência, a gente não tá vendo seu rosto. São Isso, 2 horas para outra para coisa. acertar, né? Ô, complicado que é. Você tem que ficar próximo, porque senão o rosto vai afastando, né? Bom, gente, novamente, sejam bem-vindos à live de hoje. Saiba que você está participando de uma iniciativa inovadora do Colégio Americana. Por que é inovadora? Porque um novo mundo, um novo colégio, e com isso o Colégio Americana convida você para conhecer o jeito Colégio Americana de ensinar. E você vai se encantar com certeza. Então, até novembro, haverá uma série de eventos, ora no Instagram, ora pelo YouTube. E nesses eventos você vai conhecer os percursos pedagógicos dos alunos, dos professores, principalmente o desenvolvimento dos alunos e as estratégias utilizadas pelos professores, os princípios, os conhecimentos ao longo de 2020. Será uma oportunidade única para entender esse jeito Colégio Americana de ensinar. Faça a sua inscrição para os eventos, aquele que mais te chama atenção, na bio do colégio. E a bio do colégio é ela está logo abaixo do nome do Colégio Americana no Instagram. Quando você faz a sua inscrição, você daí uns dias recebe o certificado de participação especial nesse evento. Então, todos convidados e esperamos que vocês gostem muito. Bom, meu nome é Maria Belintani, eu sou professora há 30 anos, né? A educação é a minha paixão, sou doutora em educação, especialista em desenvolvimento humano, economista e agora escritora. E junto com a Valéria Cantelli, que é aqui a outra palestrante, a outra convidada para o nosso bate-papo, nós criamos um programa de alfabetização econômica, né? A gente chama de educação para o consumo consciente, mas na realidade é um programa de alfabetização econômica e é isso que nós vamos conversar hoje, a respeito dessa temática, para poder compreender melhor em que implica e por que ela é essa alfabetização econômica, essa educação econômica e educação para o consumo consciente é importante, né? Aí nós temos a Valéria, que vai falar um pouquinho dela.
E a gente vai começar esse bate-papo. Fiquem atentos ao que nós falarmos e façam as suas perguntas, que será um prazer poder respondê-las. Obrigada, Maria. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria participar desse ciclo de conversas promovido pelo Colégio Americana, encontros que estão sendo pensados com muito cuidado para que a gente possa estar juntos, para que possamos celebrar a vida, agradecer, nos lembrar que é primavera e que a gente pode florescer todos os dias. Então, eu agradeço muito o convite do colégio, agradeço a presença de todos os que estão nos acompanhando. E, para quem não me conhece, então, eu sou Valéria Cantelli, sou professora, mãe, de um adolescente que estudou no colégio até o ano passado, agora está na escola técnica, esposa do Dirceu. Há tempos eu me interesso pelas questões do consumo, essa relação nos nossos comportamentos, e venho estudando e participando desde então de uma série de projetos, né, ligados à administração responsável do dinheiro, à qualidade de vida. Mas foi quando eu fiz o doutorado, né, estudando, buscando compreender como é que as famílias se comportam nessa questão econômica em relação ao dinheiro e quais estratégias elas utilizam para fazer o processo de socialização, de alfabetização dos seus filhos. Que eu pude me aprofundar um pouco mais nas questões da psicologia e da alfabetização econômica. E foi a partir daí que eu pude compreender um pouco melhor essas nuances, né? Esses meandros do comportamento econômico, do funcionamento financeiro, e a partir de então, esses conhecimentos me possibilitaram escolhas mais assertivas, tanto na minha vida pessoal, familiar, profissional, como financeira, né? Então, eu acho que é nessa perspectiva, né, que a Maria trouxe, que a gente vem nessa noite compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem estudando, vivendo, né? Tanto a Maria quanto eu, a gente tem uma trajetória de trabalho com formação de professores. Eu, por muito tempo, trabalhei junto ao grupo do Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp, com formação de professores, mais recentemente com o Núcleo de Políticas Públicas também da Unicamp. E, atualmente, eu... Tudo bem? Tá dando para ouvir, Maria? Tudo. Tudo bem? Tá. Atualmente, eu tenho trabalhado mais com consultoria, né? Então, eu me vejo como uma espécie de coordenador itinerante, né? Acompanhando famílias e escolas, essas comunidades, né? Ajudando essas comunidades a repensar seus hábitos de consumo, aprender a lidar, né, de forma mais consciente com o dinheiro, e também assessorando escolas, em escolas de educação infantil, em seus projetos pedagógicos, sempre com base na pedagogia participativa. E tenho o privilégio de ser parceira da Maria, né, como ela também já anunciou, nesse programa Qualidade de Vida e Consumo Consciente, que a gente tem acompanhado e implementado já há alguns anos aí, né, com o grupo do Colégio Americana. E por essa proximidade, então, falar sobre esse assunto, falar sobre o projeto para a comunidade do colégio é uma responsabilidade grande, né? Porque para nós a preocupação é justamente que nessa fala a gente possa acolher, ser porta-voz de todas as vozes das crianças, dos professores, equipe de apoio, gestores, as famílias, enfim, toda a comunidade que tem nos apoiado. Então, em nome né, de todos esses
parceiros, né? Eu cito e a professora Adriane Santa Rosa, que abraçou conosco essa causa do consumo consciente, da educação econômica, e viu no projeto uma possibilidade de contribuir para que a gente pudesse, de algum modo, ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais próspera. Então, até como forma de agradecimento, né, eu e Maria pensamos em retribuir, né, esses anos todos de parceria e de apoio, compartilhando um pouco dessas reflexões, dessas experiências que a gente tem vivenciado, não só na escola, mas com outros grupos também. E por isso, né, a gente pensou em organizar o encontro dessa noite como um convite para novos diálogos, para que a gente possa pensar sobre os assuntos que nós vamos. Valéria, tá cortando um pouco. Você vai precisar repetir essa última frase. Tá com atraso, né? Aí, tá com atraso. Vamos só aguardar um minutinho. Depois eu dou a continuidade, né? Enquanto ela tá reconectando, porque isso acontece mesmo, travou. Mas vocês estão me ouvindo? Manda uns coraçõezinhos aí, só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Ah, obrigada. Bom, então, esse trabalho que a Valéria está comentando, que nós iniciamos no Colégio Americana, é um trabalho exclusivo. Esse material de educação para o consumo consciente, né? É um trabalho exclusivo e hoje a gente... e ela caiu. E a gente tem muita preocupação para que essa ideia ela fique cada vez mais clara em relação às famílias, né? Para poder compreender que nós não estamos inventando a roda, pelo contrário, nós estamos proporcionando para as crianças, durante a escolaridade delas, situações para que elas observem o cotidiano e problematizem a partir das suas próprias experiências. E essa semana eu tive uma conversa muito legal, muito interessante com os alunos do quarto ano B da professora Gabriela, e eu pude, mais uma vez, confirmar que essas questões do cotidiano que nós trazemos para as crianças pensarem, elas são extremamente importantes, porque a partir disso elas conseguem fazer relação, inclusive links com outros conteúdos que são dados, e com os seus hábitos de compra e estratégias de consumo e poupança, de guardar o dinheiro e estabelecer diferenças entre eu desejo ou eu tenho a necessidade, né? Então, tem sido um encantamento para a gente toda vez que nós conversamos com eles e vem ao nosso encontro confirmando. Nós estamos no caminho certo, né? Valéria, e aí? Desculpa, a internet aqui está oscilando, voltou, tudo bem? Tudo. Não, eu só estava concluindo mesmo a minha apresentação e, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade, a confiança, né, do Colégio Americana, particularmente da Adriane, por esses anos de apoio e das famílias também, e dizendo desse nosso desejo de que levar este assunto, né, para as famílias, com mais ênfase para a escola
e por isso a gente gostaria muito que as pessoas participassem, sugerindo temas de interesse. Se a gente não conseguir caminhar com um bate-papo mais próximo hoje, mas a gente tem a intenção de dar continuidade nesse diálogo. Então, que nos conte que experiências tem vivido em relação à orientação das crianças, aos pedidos de compra, quais são esses enfrentamentos do dia a dia, que se puderem compartilhar conosco, vai ser um prazer, porque a gente sempre aprende muito com essas questões, com essas experiências. Então, acho que com isso, Maria, com essa apresentação, eu devolvo para você, que vai, então, iniciar trazendo para a gente algumas considerações chaves para a gente abrir a esse bate-papo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, né, a parceria de tantos anos e a gente aqui, né, colocando à disposição das pessoas tanto conhecimento adquirido e ainda sendo produzido. O primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com você que está ouvindo é um dado da realidade que não foi nem coletado por nós, mas foi coletado pelo Serasa Experience, e esses dados mostram que os jovens, vamos lá, imediatamente, vamos ver se você se reconhece ou se reconhece há tempos atrás, que o jovem de 18 a 30 anos, 25% dessa faixa etária se encontra endividada, né? Vamos considerar que logo, daqui 10 anos mais ou menos, 12, 13, o seu filho está fazendo 18 anos. E ele tem uma probabilidade, não é uma certeza, de ser um jovem endividado. Mas o que pode evitar com que essa criança ela seja uma criança, um jovem que está endividado por quê? Compra itens caros. Caros em que sentido? Que demonstram um determinado status social ou alguma característica para que sejam aceitos num determinado grupo. Gastam com festas. A questão não é não comprar. A questão aqui é quando eu compro e essa compra é em excesso e acaba causando o quê? O endividamento da pessoa. Né? É isso que você quer para o seu filho que está começando agora? Provavelmente não. Mas alfabetizar economicamente significa ultrapassar as questões financeiras. Significa repensar as questões relacionadas ao consumo. A Valéria, tô vendo assim, Gabi, a Valéria, ela acabou travando, ela não está conseguindo reconectar. Ela vai precisar sair e entrar novamente. E isso as crianças aprendem conosco, nós que somos adultos, seja para o aspecto positivo ou o aspecto negativo. Ou seja, as pesquisas da Valéria mostraram exatamente, quando ela fez o doutorado, que quando a família ela não consegue ter uma estratégia de administração de dinheiro e de consumo eficiente, ela também educa ineficientemente os seus filhos. Portanto, as dificuldades financeiras que você tem, pode ter, estar tendo hoje, elas são, entre aspas, digamos assim, elas são herdadas, porque é no seio da família que se aprende os valores e a maneira de lidar com o mundo, principalmente. Isso não é para você se sentir culpado, muito pelo contrário, porque o conhecimento está aí para a gente colocar à disposição das pessoas e explicar que essa é uma característica que
pode ser mudada na sua família. E o que nós temos observado é, quando nós trabalhamos com as crianças, esse conhecimento vai para casa e muitas famílias topam o desafio de se reorganizarem financeiramente. E essa é a coisa mais bonita do processo. Quando você aprende com as crianças que existe uma outra maneira de agir economicamente, não só financeiro, porque a economia diz respeito às finanças e também aos hábitos de consumo, né? Então, isso é extremamente importante e ele deve ficar claro. Só que nós não nos baseamos apenas nas questões que dizem respeito à administração do dinheiro. Sim, a gente também trabalha com os alunos, porque a gente, eu e a Valéria, entendemos que existem 3 grandes eixos que precisam ser focados para a educação das crianças, dentro da escola e desse programa que a gente desenvolve. Um é conhecer o dinheiro em si, de onde vem, para onde vai, e a sua importância para a manutenção de uma qualidade de vida. O 2 é o que é qualidade de vida. E o 3º diz respeito à publicidade que influencia em muito os nossos hábitos, né? E aquilo que nós também somos influenciados direta ou indiretamente pelos nossos amigos, conhecidos, que nós nem sempre percebemos. Mas, nesse momento, é importante entender que o consumo ele vai além daquilo que é necessário para a manutenção da vida. O consumo, ele casa muito, muito, muito com a publicidade, porque a gente, a partir dos mecanismos que a publicidade, o marketing utiliza para apresentar o seu produto, ele interfere em nossos desejos. Então, a publicidade, ela é uma grande influenciadora, mas ela não necessariamente vende produto. Ela vende desejos. E o desejo não é uma questão racional. E essa racionalidade, nós, hoje, no século XXI, estamos observando que ela é mais do que necessária ser trabalhada dentro do contexto escolar. Não que as crianças serão robozinhos, mas elas precisam aprender a ler o seu cotidiano de uma outra maneira que não simplória e muito menos ignorante. Por que simplória e ignorante? Porque é um conhecimento novo que nós estamos trazendo para a escola. E essa questão simplória e ignorante não faz parte só da vida da criança, ela faz parte também do contexto de adulto. Porque é hoje, no século XXI, que nós estamos vivendo um marketing agressivo, nós estamos vivendo a influência de uma publicidade que vem de pesquisas do neuromarketing. Antigamente não precisava se preocupar com isso. Esse é o motivo de eu usar esses 2 termos, simplória e ignorante. Porque a gente não conhece, não sabe. Valéria, tem alguma coisa a acrescentar? Você caiu de novo, agora voltou? Desculpa, gente, eu já troquei de lugar, é a terceira ponta. Preciso investir mais nessa questão tecnológica. Não tem jeito. Gente, internet... Aí é que tá, a pandemia nos mostrou o seguinte, que
precisa entrar no nosso orçamento, querendo ou não, o investimento de uma internet mais potente, porque aquela internet que a gente usava só para acesso rápido, ela precisa ser implementada, porque esses hábitos que nós estamos criando e essa nova maneira que a gente está criando de se comunicar é exigente de uma maior qualidade nesse sentido. Tudo bem que existem outros fatores que acabam influenciando nisso. E a gente precisa saber se nós vamos investir numa internet porque eu tenho necessidade ou porque eu só desejo jogar ou assistir Netflix. Essa é a grande diferença. Eu vou investir numa internet porque o meu filho aprendeu a fazer pesquisas, gosta agora de ter aulas online, não 100%, mas né, percebeu que ele tem condições de fazer muito mais coisas e agora eu vejo sentido nesse consumo e vejo sentido nesse investimento. Mas de que maneira que eu vou me reorganizar financeiramente para isso? Esses pontos você pode estar achando que são extremamente difíceis para uma criança. A nossa experiência tem mostrado que não. Muito pelo contrário. Elas têm uma capacidade de reflexão e de análise do cotidiano. Olha que eu vou dizer que às vezes é melhor do que de muitos adultos. A gente precisa acreditar que essas crianças elas são competentes e efetivamente elas são. Espera aí. Nós temos um comentário aqui que fala o seguinte: é possível notar o quanto as crianças relacionam a educação do consumo no dia a dia. É isso mesmo. É possível mesmo. Valeu a observação, Mari. E é isso que a gente quer trazer de legal, né? De legal mesmo, de legalidade, não de coisa que acrescenta e que colabora para o seu crescimento. Tem um detalhe, eu só quero fechar o meu raciocínio para depois a Valéria falar alguma coisa que a gente acabou... Tem pontos que a gente acha que valem a pena a gente apresentar. Eu quero voltar na questão que não é apenas a publicidade dentro da nossa casa que influencia os nossos hábitos de consumo. E como nós fazemos muitas coisas sem se dar conta, e isso influencia o desenvolvimento e a maneira como a criança lida com o dinheiro e com o consumo. Quer um exemplo? Bom, primeiro, a criança percebe, e o adolescente também, que a questão da satisfação pelo comprar, ela muito rapidamente e desde muito pequeno. Quer um exemplo? Vamos lá. Quando você veste uma roupa nova. Nossa, como você tá bonito! Que lindo que você ficou de azul, de rosa, de roxo, de preto. Olha o seu tênis novo. Onde você comprou? Ah, você foi passear no shopping, comprou um tênis. Como que a gente fala dessas compras assim, sorrindo, como eu tô sorrindo para você? Ou então, eu já estou reforçando, desde o início da vida da criança, que ter algo novo traz muita felicidade. E o neuromarketing descobre que, sim, traz felicidade mesmo. Nós temos uma reação química no nosso cérebro de disparo de dopamina, que é um dos hormônios que traz a sensação de felicidade e de bem-estar. E nós estamos fazendo isso com os nossos filhos. Ou então, quando a gente fala assim, você viu? A Valéria comprou um celular novo. Nossa, que legal! O celular dela é muito, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Puxa vida, onde que ela vai arrumar tanto dinheiro para comprar isso?
eu posso até não querer o celular dela, mas o tipo do comentário não fica claro para a criança, porque ela não consegue entender exatamente aquilo que você está falando, mas consegue entender que, de novo, aquele que compra alguma coisa é notado. E mais, quantas vezes você, na sua casa, expressa satisfação e felicidade em comprar? Lembra, eu ainda não cheguei em nenhum ponto falando assim, quando você dá presentes para o seu filho. Eu estou falando só e único exclusivamente de um cotidiano que é repleto de situações de ter, e esse ter traz alegria, satisfação, sorriso, bem-estar no cotidiano. Independente da gente entrar naquele problema, que problema eu digo? Naquela discussão de que os pais dão presentes para os filhos porque se sentem mal, porque eles ficam fora de casa. Eu estou fora dessa questão agora. Sequer eu estou considerando isso. Eu só estou considerando as reações normais que qualquer família tem dentro de casa. E quando você vai no supermercado sem uma lista? Isso também implica no quê? Numa estratégia de gasto. E essa estratégia de gasto, infelizmente, ou ela é passada para a criança. Ai, mas a gente está todo errado? Não, gente. A questão não é encontrar culpados, em hipótese nenhuma. A questão é, por exemplo, no Dia das Mães, eu não preciso comprar presente para minha mãe. Eu preciso estar presente e mais do que isso, eu até posso dar o presente. Se é isso que você quer, não tem problema. Mas para as crianças, o estar junto e trazer um benefício, em que sentido para a mãe? De declaração, o benefício de uma declaração. Eu te adoro, eu gosto de você. Quer um exemplo? Há 1 ou 2 anos atrás, as crianças da escola tinham uma atividade lá de educação, material de educação para o consumo, e elas precisavam tirar uma foto da mãe. Num momento, assim, natural. Mãe, olha aqui, vamos tirar uma foto. E ela tinha que falar para a mãe assim: mãe, você é linda, muito linda, eu te amo. Aí a mãe, né? Que mãe que não se derrete? O objetivo era mais ou menos tirar a foto dentro do contexto e depois a professora fez um cartão junto com as crianças com a foto das suas respectivas mães e elas escreveram algo e o que significava aquela foto. Bom, vamos lá. Tudo bem. É bom ganhar presente. Mas você recebeu um cartão do seu filho escrevendo o quanto você é importante para ele e o que o seu sorriso representa para ele, a blusa, o perfume, talvez a joia. A blusa e o perfume vão acabar. A joia talvez você fique pro resto da vida. Mas e o cartão? Você vai mostrar para os seus netos. Portanto, essa alegria em trazer a felicidade para a pessoa que eu amo, ela não pode se resumir exclusivamente à troca de presentes. Esse que é o X da questão. A gente não está falando só de sustentabilidade, de guardar dinheiro. Nós estamos falando dos valores que você desenvolve, que você valoriza, que você tem na sua família. E que a gente quer resgatar e trabalhar isso de uma maneira que a criança sinta e seja sujeito, protagonista dessas ações com a sua mãe, com o seu pai, no Dia das Crianças, no Natal, na Páscoa.
mas que olhe tudo isso de uma outra maneira, com criticidade e protagonismo, porque elas conseguem. Valéria? Vamos ver se vai. O negócio aqui hoje. Bom, a Maria trouxe para a gente dados. Tá travando? Dá para ouvir? A Maria trouxe dados, então, na perspectiva das crianças, dos adolescentes, essa relação com o consumo permeada pela publicidade. E eu gostaria, então, de contribuir com outro ponto de vista, né? Trazer, então, algumas reflexões para a gente pensar em quem educa as crianças, pensarmos nos adultos, em nós, professores, pais, mães, né? E quando a Maria começou apontando alguns dados estatísticos de pesquisas, e eu também, né, nós fizemos juntas esse levantamento, e da mesma forma, se a gente pega pesquisas que olham para a situação das famílias brasileiras, né, o quadro não é muito diferente. Então, a gente tem, em pesquisas recentes, 66% das famílias estão endividadas. E dívidas das mais diferentes ordens, né? Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado, prestações, enfim. 62% não tem reserva financeira, não tem o hábito, né? Não pensa que é preciso ter esse fundo, essa reserva, porque o que mais acontece na nossa vida são imprevistos, né? O chuveiro queima, a bateria do carro pifa, o filho precisa de um remédio especial, né? Enfim, e as famílias não criaram o hábito para isso, né? Um outro dado preocupante é que 90% dos brasileiros não têm o hábito, né? Não pensam nessa perspectiva de futuro, de aposentadoria. Então, 90% dos brasileiros não guardam dinheiro regularmente. Poupar não faz parte, né, desses hábitos. A gente traz esses dados, então, justamente para corroborar essa ideia de que o círculo vicioso, né, que se instala em relação ao comportamento dos adultos e se repete no comportamento dos adolescentes, é preocupante, né? Então, isso nos mostra a urgência de se trazer essas discussões, essas reflexões para as nossas casas, implementando boas situações para que essa aprendizagem aconteça, assim como na escola também. Mas a gente traz também esses dados a partir desses estudos que nós temos feito, buscando compreender um pouco mais por que, embora as pessoas saibam, né, das consequências perversas que viver nessa situação complicada e trabalhar para pagar carnê o tempo inteiro e o dinheiro não chega até o final do mês e as situações de consumo o tempo todo, né, vindo nas demandas das crianças, nas nossas. Por que a gente não consegue quebrar, então, né? Sair desse círculo? E um dado interessante que nós gostaríamos de trazer, né? E que a gente considera que é fundamental para a gente pensar, né? Um novo posicionamento enquanto adultos nessa relação de formação com as crianças, é justamente entendermos que esses comportamentos que a gente tem, né, que a gente carrega ao longo da vida e que a gente vem passando para os nossos filhos, ele é justamente fruto desses modelos que nós aprendemos, né, ao longo da vida com as nossas famílias. Essa ideia que parece tão simples, né, que nós tendemos nos nossos comportamentos a repetir tal qual nossos pais faziam, na prática, fugir dessa situação não é uma coisa tão simples, né? Implica em um exercício de ressignificação de hábitos, de tomada de consciência, de escolhas de outros caminhos.
Por isso que para a gente compreender esse ponto é fundamental. Compreender, então, que essas experiências que a gente vai propiciando para os nossos filhos, assim como nossos pais propiciaram para a gente, desde que somos muito pequenos, né, pequenos, eles vão deixando marcas, eles vão gerando informações, eles vão produzindo um repertório que é a partir dele que a gente vai responder às demandas de consumo. Então, o que a Maria traz da publicidade, como é que eu respondo? Eu respondo muito com base nessas impressões que eu fui tendo, né? E assim, a gente vai fazendo igualzinho, eles fizeram, ou, né, se somos mais resilientes, a gente pode modificar, encontrar uma outra maneira. Mas isso é uma minoria. Então, esses bons exemplos, essas boas referências, essas boas memórias, elas são fundamentais para a gente construir essa primeira base, esses primeiros conhecimentos, né, sobre o mundo financeiro, o mundo de consumo, para que a gente, então, não siga fazendo parte dessas estatísticas que nós apresentamos para vocês, né? Mudar essa rota da escassez para uma rota da prosperidade é justamente a gente seguir, então, boas referências ou conseguirmos ressignificar, então, esses comportamentos, identificando aqueles que não trazem, agregam valor à nossa vida. Então, por isso que é preciso ficar muito atento a esses gestos, essas palavras ditas e não ditas, porque embora a gente pense, principalmente que as crianças pequenas não estão prestando atenção, elas estão brincando, ela não entende muito bem, elas estão o tempo todo, as anteninhas, né, estão ali captando, elas estão o tempo todo fazendo a leitura, né, dessas impressões. E muitas vezes, né, essas situações, elas vêm acompanhadas de, assim como a Maria falou, né, de grande impacto afetivo, emocional e prazer para o consumo, mas elas também podem vir carregadas desse sentimento de que o tempo todo falar sobre dinheiro era uma situação de estresse, né? A minha família vivia em constante estado de discussão, de privação em relação a isso, a desorganização imperava. Então, essas referências são fundamentais para a constituição dessa postura, né, mais responsável, mais equilibrada, né, e que vai buscar, então, prosperar, uma vida mais abundante, ou o contrário. E hoje a gente sabe mais ainda, porque a psicologia econômica vem mostrando para a gente que esse repertório, né, que a gente não... E isso vale não só para a área do consumo, para a área do dinheiro, mas vale para todos os âmbitos da nossa vida. Essas memórias, essas experiências que as crianças vão vivenciando desde a infância, elas ficam registradas, né, como emoções. Isso mesmo. é extremamente importante que a gente considere. Porque na hora da tomada das decisões do dia a dia, quem vem primeiro não é o intelecto, não é o racional, é o emocional, né? Então, essas emoções, né, que estavam lá guardadinhas, né, escondidinhas lá no fundo da nossa mente, a gente achava que a criança não estava, né, não tinha nem prestado atenção, você nem se lembrava mais de uma situação, mas na hora dela fazer uma escolha, é com base nessa situação que ela vai fazer essa escolha. É como se o emocional, essa experiência, né, positiva ou negativa, roubasse a cena e fizesse a criança, ou
nos faz, né, como adultos, isso vale também para a gente, reagir a uma situação, responder automaticamente comprando, consumindo um alimento mais calórico, se enroscando com uma prestação que eu sei que eu não vou dar conta de né, honrar. Enfim, ela vai fazendo com que a gente escolha esse caminho mais fácil, que é o caminho do hábito, é o caminho do automático. Então, essa É isso ideia mesmo. de que a gente precisa, sabendo disso, a gente precisa ir criando boas memórias, que essas memórias construam narrativas bastante responsáveis, positivas, para a criança entender que a gente não precisa se deixar levar sempre pelo automático, que a gente pode ensinar o cérebro, né, a dizer assim, não, né, eu não vou cair nessa cilada, eu já sei, né, que eu vou numa festa, ou se eu comprar refrigerante e deixar na minha geladeira, eu não vou resistir, eu vou tomar. Então é melhor eu não comprar. Ou é melhor eu pensar, né? Olha lá, cérebro, quem está no comando sou eu, né? Então, quando você vira um refrigerante e você está num plano né, de dieta, né, plano verão, né, você vai dizer, não, muito obrigado. Né? Isso vai me atrapalhar meu plano. Né? Então, essas ideias que a neurociência, a psicologia, né, do desenvolvimento, a psicologia econômica vem trazendo, a área do marketing, da publicidade, vem usando a favor de criar E a consumidores. E nós, educadores e pais, não temos sabido aproveitar esse conhecimento em nome de construir uma outra história para esses meninos e meninas. Né? Essa ideia, né, de que as nossas emoções influenciam, ditam as nossas ações, que acabam, né, repercutindo no nosso desempenho, nos nossos resultados, isso está confirmado, está provado. Então, se eu penso, né, foco, né, que essa linguagem às vezes a gente entende mais fácil. Se eu penso nesse resultado futuro, eu tenho que fazer o caminho inverso e pensar que ações são essas desencadeadas por quais emoções. Né? Então, se a gente, né, Maria, pudesse deixar uma pista, uma chave de como ressignificar essa relação familiar, essa relação com a educação econômica dos filhos, a primeira chave é essa, né? Fiquem atentos, né? Fiquem atentos, porque a experiência que seu filho, né, o comportamento do seu filho vai ser muito espelhado no seu comportamento. Né? E, portanto, se a gente quer que ele tenha um comportamento mais consciente, mais proativo, é preciso que a gente vá criando no cotidiano da casa, né, essas solicitações para que ele aprenda a esperar, assume pequenas decisões, que ele consiga ir se descentrando, se colocando no ponto de vista do outro, que ele consiga ir participando de situações que permitam que ele entenda de onde vem o dinheiro, né? Que essa relação do comprar é uma relação comercial, né? Na verdade, é uma relação de troca. Você pega o produto, mas quanto do seu tempo, do seu trabalho, da sua energia, você deu em troca. Então, ir mostrando para as crianças tudo isso é uma boa maneira da gente, a partir desse conhecimento, de nós começarmos a fazer de fato a educação econômica como parte do cotidiano das nossas casas. Da educação dos filhos. As questões alimentares, de
saúde, de relacionamento, né? Como é que a gente lida com isso no dia a dia, né, Maria? Eu acho que essa é uma boa pista para a gente também deixar um caminho, né, para vocês. Quando eles são bem pequenos, quem não viveu o drama da escovação de dentes, não querer escovar, trancar a boca, ou do banho, ou da comida, enfim, como é que a gente faz? A gente abre mão? A gente espera eles crescerem para a gente explicar isso? Ou a gente vai fazendo por eles, distraindo, pedindo ajuda, envolvendo-os naquilo que eles já podem ajudar? Valéria, está cortando e a gente está a 10 minutos do final. Agora voltou. Voltou. Extra com aula, né? A gente está falando de uma coisa muito simples, incorporar a educação econômica como parte daquelas outras educações que você faz no dia a dia das crianças. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente gostaria. Então, a nossa dica é essa: levar para o cotidiano como parte da educação geral das crianças. Tá. Valéria, estão comentando que não estão te ouvindo, então eu vou dar uma amarrada nessa ideia, tá? Bom, a gente está há pouco tempo, daqui a pouco termina o nosso tempo de live, e é assim, dentro desse contexto que a Valéria está falando, de ressignificação, que é todo o trabalho feito pelas professoras junto com as crianças, e a Adriane, ela até comentou, se as crianças não tiverem oportunidade de passar por essas experiências prazerosas, onde, quando elas vão saber o que é isso? Né? Muito mais do que comprar uma comida cara, estar na cozinha fazendo alguma comida para ter essa história para contar posteriormente, né? Por exemplo, uma situação dessa. E para fechar a ideia, o que eu gostaria de estar trazendo para vocês? É que a criança, o jovem, o adolescente, eles viram sim consumistas, né? Por quê? Porque eles percebem que a família ou os parentes podem transformar os seus desejos em realidade. E, gente, eles são crianças e adolescentes. Eles não têm autorregulação o suficiente, é o exemplo do escovar os dentes, para decidir que aquilo é bom para eles. Somos nós, enquanto adultos, que vamos insistindo nisso. Com o tempo, essas crianças e adolescentes, eles vão se transformando em acumuladores, em colecionadores, e o pior não é isso. O pior é que não é raro a família que fornece tudo isso, ela tem um prazer imenso em dar essas coisas para a criança, porque projeta a si próprio na felicidade da criança. Pais, mães, nós não temos que satisfazer os nossos filhos a qualquer preço. Não são as coisas que nós damos que vão garantir a felicidade deles. Não assumam isso como uma responsabilidade de felicidade eterna. Muito pelo contrário. Para nós, cabe a árdua tarefa de auxiliá-los a separar o que é desejo e o que é necessidade. Não que a gente não possa satisfazer os desejos, muito pelo contrário. Mas não é satisfazendo todos os desejos que a gente vai garantir que essas crianças, esses adolescentes
tenham sucesso na sua vida. Por quê? Porque eles não têm por que lutar. Eles não têm por que decidir. Eles nem sabem pensar a esse respeito, né? Não é assim simples. A gente poderia ficar mais tempo aqui conversando. No entanto, antes de fazer o fechamento, nós vamos agradecer a todos vocês que estiveram aqui, né? Tanto eu como a Valéria estamos muito satisfeitas de estar nessa primeira live desse projeto do Colégio Americana, que integra os profissionais da educação, a família, os alunos. Eu pude ver vários ex-alunos aqui participando da live, olha só que legal. E que vem trazer que nesse novo mundo, nesse novo colégio, o jeito Colégio Americana de ensinar é algo muito pensado, é algo que está dentro dos valores que a gente acredita. E a gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso com vocês. Semana que vem haverá mais 2 lives. Uma, o professor Edivaldo, sobre o Open Rocket, né? É o lançamento virtual de foguetes, e a outra com as professoras Aline, Daniela e Gabriela, falando justamente sobre as crianças e como elas se desenvolvem a partir dessa nossa proposta que hoje a gente trouxe e discutimos alguns aspectos com vocês, né? Nós temos aí, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer, se quiser encaminhar alguma para nós. Não se esqueçam de se inscrever e ter um certificado de participação especial desse estudo, todos esses estudos que serão apresentados ao longo de 2 meses, né, que vai até novembro, essas lives. Gente, estamos aí à disposição. Fiquem à vontade para encaminhar suas dúvidas, ou pelo colégio, ou para nós mesmas. E foi um prazer imenso estar aqui com a participação de vocês. A gente vai encerrando e o vídeo ele vai ficar disponível no IGTV do colégio. É só acessar lá se você não teve a oportunidade de assistir inteiro, ou se você gostaria que outras pessoas ouvissem, tivessem acesso. Divulgue, porque conhecimento que fica restrito não serve para nada. Fica só com a gente. Se isso é legal para você, se isso ajudou você a crescer, compartilhe com outras pessoas. Fiquem com Deus, um beijão e um abraço bem grande, todos do Colégio Americana, para você, tá? Tchau!